Fala pessoal do primeiro ano, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, primeiro ano, né? E vamos trabalhar um tema bem interessante hoje, que é a questão da gravidez. Gente, uma matéria super interessante que a gente separou para vocês, que seria o seguinte: o feto aprende, tá? Não é só o corpo que se forma durante a gravidez, não é só a estrutura corporal do bebezinho que está se formando, né? A personalidade, a inteligência, traumas também estão propensos a sofrer um amadurecimento na gestação, tá? Então, muita coisa está envolvida ali. Imagine como seria passar 9 meses trancado em uma sala escura e morna, dormindo por 16 horas durante o dia, o lugar apertadinho sem ser desconfortável. Você ouve conversas abafadas do lado de fora, nas quais predomina sempre uma voz feminina clara, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Não há muito o que fazer lá dentro além de brincar com um saco transparente que te embrulha e beber um líquido quase sempre doce à sua volta. Então, do que eles estão falando? Da voz da mãe, com certeza, vindo de todos os lados, de uma maneira abafada, né? Porque ele está dentro ali de um órgão, né? Não há muito o que fazer lá dentro, a não ser brincar com um líquido, com um saco transparente, o saco amniótico, e o líquido amniótico que está ali envolvendo o bebê, que é chamado ali um líquido doce, né? Desde o começo da gestação, isso é a conclusão da matéria, né? Desde o começo da gestação, os sentimentos e os humores maternos afetam o filho, que está exposto aos mesmos hormônios que ela, tá? Fetos rejeitados são candidatos sérios a distúrbios do comportamento. Então, existem, assim, dentro da área da psicanálise, né, da psiquiatria, da psicologia, estudos que mostram que crianças que sofreram durante a gestação, foram renegados, foram agredidos, ouviram palavras assim bastante ofensivas contra eles, geralmente eles podem ter distúrbios do comportamento durante a sua vida, né? São coisas assim que ficam marcadas para sempre, né? Antigamente pensava-se que gerar um filho bastava simplesmente desenvolver os órgãos, os sistemas todos lá dentro funcionandinho, tudo bem, que estaria tudo certo, né? E que talvez só depois do nascimento houvesse uma influência do comportamento de pais e de pessoas ao seu redor. Hoje já sabe que isso lá na vida intrauterina, isso aí já é extremamente essencial, beleza? O que veremos na aula de hoje, minha gente? Primeiro, o que é a gravidez? A gente sabe o que é gravidez, mas tecnicamente o que envolve uma gravidez, tá? Quais são as etapas do desenvolvimento do feto? O que é um parto normal e o que é um parto cesariana? E também o que é a clonagem. Vocês já viram falar de clonagem, mas não tem um tipo só de clonagem, tem diversos tipos e a gente vai ver quais são eles, né? Principalmente com enfoque na clonagem reprodutiva e na clonagem terapêutica. Primeiramente, então, conforme a sequência ali, o que é a gravidez em si? É o período, basicamente é o período que compreende do desenvolvimento do óvulo que foi fecundado até o nascimento do bebê. Basicamente isso é a gravidez. Geralmente esse período dura 40 semanas, podendo ser um pouco antes, um pouco depois, né? Mas geralmente tem que ser 40 semanas, né? E promove uma grande transformação no corpo da mulher, além das transformações que acontecem no feto, né? Claro. O primeiro sinal da gravidez é a ausência de menstruação. Geralmente, né? Existem várias exceções hoje em dia de que mulheres engravidam e continuam menstruando, mas geralmente seria a ausência da menstruação, embora outras causas também possam determinar essa ausência, né? Vamos supor, algum trauma, alguma coisa que altere, né, o ciclo menstrual, altere a menstruação, também não pode ser confundido com gravidez. O certo mesmo é fazer um teste. Logo que ocorre a implantação do embrião no útero, ou seja, houve lá a fecundação, a fertilização, esse embrião se deslocou até o núcleo, fez a anidação, né? Começa a produção daquele hormoninho que a gente já viu em outra aula chamado hormônio gonadotrofina coriônica humana, desencadeando várias alterações no corpo da mulher. De um modo geral, tá? Por meses aqui, do 1º ao 9º mês, ou de semanas, né, até a 40ª semana, vocês podem ver aqui, ó, que vai tendo alterações no corpo da mulher, no volume do útero, né? Com o tamanho do feto, logicamente, aumenta o volume do útero, né? Várias alterações. Alterações corporais, alterações muitas vezes comportamentais, fisiológicas, muitas coisas podem acontecer nesse período.
Vamos a um primeiro quiz. A gravidez é um processo que promove alterações no corpo da mulher, para poder abrigar o feto em desenvolvimento no seu ventre. Essas alterações são provocadas principalmente pelo hormônio, letra A, adrenalina, letra B, gonadotropina coriônica, letra C, estrogênio ou letra D, testosterona. Tempinho para vocês.
Vamos lá então? Essas alterações são provocadas principalmente por qual hormônio? Pela gonadotrofina coriônica, como a gente viu ali no slide anterior. Beleza, gente? Ela pode se sentir sonolenta e ter náuseas, vômitos, principalmente pela manhã. Tá? Normalmente esses transtornos passam depois do primeiro trimestre de gestação. Mas não quer dizer que isso aí não vai acontecer mais. Mas em geral, na maioria das mulheres, ocorre até o primeiro trimestre. Então ela fica mais sonolenta, ela tem náuseas, tem vômitos e tudo mais. Já na terceira semana, surge no embrião uma estruturinha tubular, né, que futuramente vai se transformar em cérebro e medula espinal, ou espinhal, tanto faz como vocês acharem melhor falar ali. Nesse período também são formados o coraçãozinho e o tubo digestório da criança. Já na quarta semana, forma-se um esboço do que vai ser os pavilhões auriculares, ou seja, das orelhas, né? E também dos olhos. De cada lado da região correspondente ao pescoço, vão se formar 4 fendas branquiais. São resquícios ali evolutivos lá dos peixes e tudo mais que ainda a gente tem no nosso DNA. Ok? Aqui uma ilustração para vocês, nessa última fase que eu falei, e a indicação da onde seriam o esboço, né, do que vão ser as orelhas, os pavilhões auriculares, e também onde vão ser os olhinhos da criança, certo? Continuando aqui. O embrião cresce rapidamente já nessa fase, né, ela cresce mais ou menos 1 milímetro por dia, tá? Já é considerado um crescimento rápido. O crescimento ele não é uniforme, não é certinho, assim, proporcional em todas as partes. A cabeça apresenta sempre um maior desenvolvimento, distinguindo-se bem do restante do corpo. A cabeça, então, cresce muito mais rápido do que o restante do corpo. A testa é proeminente, ou seja, mais projetada para fora, e os traços faciais já começam a ficar claros, já começa a definir bem os traços da face, do rosto ali, né? No final desse primeiro mês, o embrião já mede entre mais ou menos 3 centímetros, né? E já está pesando cerca de 11 gramas. Na quinta semana já aparece o esboço dos braços e das perninhas, que seriam aqui, ó, essas regiões aqui que aparecem, né? Bracinho e perninha, né? Que são órgãos importantes para adquirir a forma humana, né? Já na sexta semana começa a se formar ossos e os músculos, tá? Já começa algo bem acentuado nesse sentido, né? Aqui mostrando para vocês o esboço dos membros anteriores e posteriores, ou seja, bracinhos e perninhas. Aqui uma ilustração mais ou menos da sexta semana, que é essa que a gente acabou de ver, né? Como seria olhando de lado esse embrião. E a partir do terceiro mês, ele já tem uma mudança e passa a se chamar feto. Aí, ali, a partir desse terceiro mês, a gente já pode chamá-lo de feto. Ele já tem o rosto bem definidinho, já, com a boca, as cavidades nasais, a orelha externa, já pode realizar movimentos, porque as perninhas e os bracinhos já estão maiores, desenvolve os órgãos genitais, mais ou menos por aí, um pouquinho mais para frente, já dá para saber se vai ser menino ou menino através de um exame de ecografia, né? E já no final desse terceiro mês ali, ele já está medindo cerca de 8 centímetros de tamanho e mais ou menos uns 60 gramas, certo? Vamos mais um quiz. Durante o desenvolvimento gestacional, o embrião atinge a fase onde ele passa a ser chamado de feto. Isso acontece a partir, vimos agora, letra A, da primeira semana, letra B, do primeiro mês, letra C, do segundo mês ou letra D, do terceiro mês. Essa é bem fácil, gente, mas dou um tempinho para vocês aí.
Então vamos ver, a partir de que momento ele passa a ser chamado de feto, como vimos, a partir do 3º mês. Tranquilo? Isso é bem fácil, né? Vamos estudar agora a partir do 2º trimestre da gestação. Então, 1º, 2º e 3º semanas ali, a gente já tem, 1º, 2º e 3º mês nós temos o 1º trimestre e agora a gente vai estudar do 4º mês em diante. O ventre da mãe já cresce rápido porque o útero aumenta muito de tamanho. Passados 5 meses, o fundo superior do útero, ou seja, aquela parte de cima do útero, alcança já a altura do umbigo da mulher. As mamas já aumentam de tamanho, ou seja, já está se preparando lá na frente para uma amamentação, já aumenta de tamanho e tudo mais. A mulher pode notar também os primeiros movimentos desse feto. Então, mais ou menos aqui é representado para vocês, o bebezinho aqui nessa condição que eu já falei, e aqui olhando como se fosse ali dentro do útero da mulher, né? Mais ou menos aqui na altura do umbigo, essa parte superior ali do útero já está mais ou menos naquela altura, né? A mulher já consegue sentir movimentos nessa fase. Nessa fase, o crescimento do feto é rápido. Todas as partes já estão perfeitamente definidas. O rosto, mãos, pés já está com uma forma humana. Faz muitos movimentos. Ele chuta, ele gira a cabeça, fecha os punhos, suga o polegar, isso aí é bem característico. Já no final desse 6º mês, ele já está medindo entre mais ou menos 30 centímetros e tem cerca de 1 quilo já de peso corporal. Dorme muito e também ouve os sons. Já começa a interagir aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, já começa a interagir com o ambiente externo, com o que as pessoas falam, como as pessoas tratam, enfim, né? Aqui mais ou menos a situação, né? O bebezinho ali já com as características humanas mesmo, já chupando o dedinho ali, né? Como nós falamos, porém ele ainda está sentadinho, está na posição ali sentadinho dentro do útero. Já no 3º mês de gravidez, aí o útero expande até chegar ao osso externo, que é esse osso, né, do tórax aqui, mais ou menos nessa altura, né, que ele já começa, já vai comprimindo órgãos abdominais. Você imagina a situação, ele vai crescendo e vai empurrando os órgãos que estão ao seu redor. O feto já vai ter cada vez menos espaço para se mover, tá? Tá ficando pequeno o espaço dele. Os órgãos começam a maturar cada vez mais, a amadurecer, né? Sobretudo pulmões e a formação de gordura sobre a pele do bebê. E o feto, ele já pode distinguir alguns sabores, abrir os olhos, dar chutes e tudo mais. Além disso, a mulher muda de postura, né? Por quê? Porque já está pesando, né? Ela já fica um pouco mais arcada, então ela precisa jogar o corpo um pouco mais para trás para se equilibrar, né? E o bebezinho já começa a fazer o trabalho de virar com a cabecinha para baixo, voltado aqui para a região pélvica da mãe, né? Que vai facilitar o movimento. Ele já está, vamos supor, se encaixando para que haja o parto mais para frente ali. A partir do 7º mês, o feto já é viável. O que seria um feto viável? Significa que se ele nascer a partir do 7º mês, com essas condições ali que a gente falou, ele já está pronto para sobreviver. Claro, vai precisar de alguns cuidados médicos, né? Muitas vezes tem que ficar um tempo na maternidade, mas ele já é considerado um feto viável, um bebezinho viável. E por fim o parto, né? Lá no finalzinho da gravidez, né? Esse parto ele vai constar de 3 etapas. Primeiro, dilatação do colo uterino, ou seja, o colo uterino, aquela parte debaixo do útero lá antes de chegar na vagina, ele tem que dilatar, tem que aumentar de tamanho para que o bebê possa passar. Nessa fase começam contrações das paredes do útero, né? E a dilatação desse colo. Então, ela começa a contrair justamente para empurrar o bebezinho lá de dentro. As contrações, elas provocam ruptura da bolsa amniótica, ou seja, arrebenta aquela bolsa amniótica que está em volta, né? Que tem esse líquido e esse líquido pode vazar, pode cair, né? E ocorre a saída desse líquido amniótico ali, como eu falei. Aqui mais ou menos uma representação um pouquinho antes do parto. Numa segunda etapa, nós temos aí já a expulsão do feto, né? As contrações da parede do útero e a pressão dos músculos abdominais dilata o colo do útero e empurra o feto por meio da vagina até o exterior, ou seja, essa pressão é maior, né, para jogar a criança para fora, para o meio exterior ali. Uma vez que aparece a cabeça, né, mais algumas poucas contrações são suficientes para que o restante do corpo saia. O que acontece, gente? Cabeça e os ombrinhos da criança, são as partes mais largas. A partir dali, o restante é mais tranquilo, né? Poucas contrações uterinas já expulsam o bebezinho lá de dentro. E a terceira parte é o seguinte, né?
o bebezinho saiu, tá? Cortou-se o cordão umbilical, mas uma outra parte ficou lá dentro, que é a placenta. E essa placenta precisa ser expulsa do corpo da mulher. Uma vez que o feto encontra-se totalmente no exterior, corta-se esse cordãozinho umbilical. A cicatriz é chamado de umbigo, cicatriz desse cordão, né? Cicatriz umbilical. E aí, posteriormente, essa placenta se desprende das paredes do útero e vai ser expulsa junto com os outros envoltórios do feto. Aí estaria completo o parto nesse caso aqui. Então, aqui na primeira imagem, né, o início das contrações, a perfuração da bolsa amniótica com a liberação do líquido, certo? Dilatou aqui o colo uterino para que tenha passagem da cabeça, aí o feto já está sendo expulso e, por fim, a expulsão da placenta. Tranquilo, né? Aí existem situações em que o parto normal não é recomendável ou não tem algum tipo de condição. Quando se considera que o parto pode acarretar riscos para a vida da criança ou da mãe, aí submete-se ao parto chamado cesariana. Quando há suspeita de que o nascimento natural é impossível em razão, por exemplo, do tamanho da cabeça do feto, isso pode acontecer em relação ao tamanho do colo do útero e da vagina, né? Por anomalias na região pélvica da mãe, ou enfermidades da mãe, como diabetes, hipertensão ou alguma infecção que pode vir a contaminar a criança. Então, parte-se para esse tipo de estratégia que seria o parto cesariano. Então, aqui uma imagem do parto cesariano, é cortado, né? A criança é retirada, colocada ali junto do corpo da mãe, e também é retirada a placenta nesse processo já de uma vez só, certo? Vamos para um exercício, gente. Para que ocorra parto normal, algumas condições são essenciais. Dentre as condições citadas abaixo, algumas dessas são relacionadas diretamente com esse tipo de parto. 1. Ocorrência das contrações uterinas. 2. A saída do líquido amniótico. 3. Eliminação do sangue menstrual. 4. Dilatação do colo do útero. 5. Fechamento do colo do útero. Vamos para a próxima tela. As condições corretas são representadas pelos números. Letra A, 1, 3 e 5. Letra B, 2, 3 e 4. Letra C, 2, 3 e 5. Letra E, 1, 2 e 4. Ou letra E, 1, 2 e 3. Mais um tempinho para vocês resolverem.
Vamos lá então, gente. Voltando um pouquinho assim para a gente pegar o contexto geral aqui, né? Condições, né, para o parto normal. Ocorrência de contrações uterinas? Sim, com certeza. Saída do líquido amniótico? Sim, também, essencial. Eliminação de sangue menstrual? Não, isso não tem nada a ver. Dilatação do colo do útero? Sim, com certeza. Ou fechamento do colo do útero? Esse não. Portanto, as corretas seriam a 1, a 2 e a 4, ok? Agora vamos para um outro assunto chamado clonagem. Já ouviram com certeza falar de clonagem, né, em vários aspectos, porém existem 4 tipos de clonagem, não existe uma só, né, que é aquela de copiar um ser inteirinho. Existe a clonagem natural, existe a clonagem induzida, a clonagem reprodutiva e a terapêutica. Só dá uma olhadinha rápida em cada uma delas. A natural, gente, é aquela que acontece não em laboratório, em condições normais em que se forma gêmeos univitelinos. Nós já vimos em outras aulas anteriores como se forma esse tipo de gêmeos. Aquilo constitui uma clonagem natural. Uma clonagem induzida ocorre em laboratório fazendo com reprodução assexuada, que nós também já vimos em outra aula, né? Ela vai ser realizada geralmente em indivíduos que fazem esse tipo de reprodução, né, fazendo indivíduos idênticos ou clones, tá? Clonagem reprodutiva. Essa aqui vocês já ouviram falar mais, principalmente quando se trata lá da ovelha Dolly, né? Esse processo ele acontece da seguinte maneira, vou mostrar aqui pelo desenho para vocês. Uma ovelha A, tá? Ela vai doar uma célula que a gente vai chamar de célula somática, uma célula qualquer do corpo, tá? Menos gametas, né? Sim, célula corporal de um modo geral. E nesse caso eles pegaram uma célula da glândula mamária. Essa célula é diploide, ou seja, ela tem a quantidade total do número de cromossomos da espécie. Pegamos uma segunda ovelha e dessa segunda ovelha nós vamos tirar somente o gameta, somente o óvulo, tá? Só que vai acontecer o seguinte, esse óvulo aqui vai ter o seu núcleo destruído. Aquela informação haploide com a metade da característica vai ser destruída e o óvulo vai ficar enucleado, ou anucleado, ou vazio, né? Dessa primeira aqui que doou a glândula mamária, a gente só vai tirar o núcleo. Para quê? Para que a gente possa pôr o núcleo dentro desse óvulo anucleado, tá? Fazer a fusão. E esse processo é feito por eletricidade em laboratório. A partir daí produziu-se um zigoto. Beleza, só que vocês vejam bem, as características genéticas, a informação genética é 100% da ovelha A. 100% da ovelha A. Beleza. Forma-se esse embrião e esse embriãozinho vai ser implantado no útero de uma terceira ovelha, né, que seria a ovelha C, que vai gerar um indivíduo clone, um indivíduo clonado. Quais são as características do clone? Exatamente da ovelha A. Vai ser uma cópia exata da ovelha A. Beleza? Ele passa por outros processos ali para ter a diferenciação, para a gente poder verificar que realmente todo o processo induz a cópia genética da ovelha que doou a célula diploide, certo? Mas também existe a chamada clonagem terapêutica, que ela é uma espécie de uma esperança, né, para casos assim que precise de transplante de órgãos e tudo mais. É feito com a célula-tronco, que também nós vimos já numa outra aula, e essas células aí, elas não precisam ser implantadas no útero de uma fêmea e tal, elas são desenvolvidas, elas são estimuladas, né, a formar células nervosas, células musculares, células sanguíneas, né, para fins terapêuticos, por isso é chamado clonagem terapêutica. Vamos a um exercício sobre isso. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico àquele que originou. Algumas vezes ela é realizada para produzir as chamadas células-tronco, para o tratamento de algumas enfermidades. Esse último tipo, né, de clonagem é conhecido por, letra A, clonagem in vitro, letra B, clonagem reprodutiva, letra C, clonagem multiplicadora, letra D, clonagem terapêutica ou letra E, clonagem reparadora. Mais um tempinho para vocês, pessoal.
Muito bem, então o nome desse tipo de clonagem seria clonagem terapêutica, né, para a produção de tecidos específicos ali para a cura de doenças. O que vimos na aula de hoje? A gravidez corresponde ao período do óvulo fecundado até o nascimento do bebê. Um dos indicativos de que a mulher está grávida é a interrupção da menstruação, lembrando que nem sempre hoje em dia, certo? Existem várias fases específicas no processo de gestação, como mudanças no corpo da mulher e no desenvolvimento do feto. Dentre as 4 formas de clonagem, destacamos a clonagem reprodutiva, que vai formar os clones, e a terapêutica, que vai formar as chamadas células-tronco. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida você pode acessar na plataforma Google Classroom, acessar o seu professor, tirar dúvidas com ele, voltar na aula Paraná, lá no YouTube, rever alguns pontos dessa aula, tirar dúvidas, se preparar muito bem, tá? Faça os exercícios propostos na plataforma também e qualquer coisa estaremos aí. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima.